Gloriosa paz, Senhor Jesus, amém? 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 Amém. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Oséias, profeta Oséias. Não é a palavra de hoje, mas é uma palavra a qual o Senhor permitiu estar lendo durante esta semana. E quando foi útil, a forma que o Senhor falou com nós aqui na Santa Ceia, o Senhor me deu a oportunidade de trazer essa mensagem para os irmãos também, para que os irmãos venham estar meditando nessa palavra, amém? Para que os irmãos venham entender o que o Senhor falou conosco ontem aqui. Oséias capítulo 6, verso 1. Amém? Todos acharam? Profeta Oséias, capítulo 6, verso 1. Todos acharam? Podemos ler? Glória a Deus. Oséias, capítulo 6, verso 1. Amém. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia ressuscitará, e vivemos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva, e como a chuva serôdia que rega a terra. Meus irmãos, no dia chamado ontem, na Santa Ceia do Senhor, o Senhor nos cobrou algo, a união, o Senhor nos cobrou algo, que nós venhamos voltar a Ele. Para nós que estávamos aqui, o Senhor deixou um aprendizado, que devemos reconhecer quem Ele é, e que nesta noite e na noite de ontem, que todos aqueles que reconheceram o erro, que reconheceu quem Ele é, que recebeu o céu da cabeça dele, e o Senhor colocou no meu coração, Deus está lendo esse versículo aqui, que nós devemos voltar ao Senhor. Não é hoje, não foi ontem que o Senhor veio nos cobrando isso. Já há algum tempo o Senhor tem colocado as pessoas aqui para pregar, e a palavra é a mesma, que devemos olhar e reconhecer quem é o Senhor, e que nós devemos voltar a Ele. Aqui o profeta está dizendo que nós venhamos voltar ao Senhor. Vinde e tornemos. Tornar é o que? É porque nós já estamos aqui. O Senhor está pedindo para nós tornar, fazer aquilo que agrada a Ele. Aleluia. Porque aquilo que desagrada a Ele, a palavra do Senhor vem dizer: vai e dê fruto de arrependimento. Porque toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. E a palavra também diz que o machado está posto sobre a raiz. E quando o machado vem sobre a raiz, já não tem mais esperança, porque arrancou a raiz, acabou, meus irmãos. Enquanto tem raiz, tem esperança. Por isso que o Senhor está dizendo mais uma vez: vinde e tornemos. É tornar, fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Agora eu peço que vocês abram a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, esta é a palavra desta noite. Lucas capítulo 17, verso 11 adiante. Louvado seja
seja Deus. Lucas 17, verso 11. Todos acharam? Podemos ler? Que diz assim as Santas Escrituras do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Não foram 10 os limpos? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, nós te glorificamos, nós te exaltamos e agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade. Oportunidade, Senhor, é esta única de te adorar, de te exaltar, porque só o Senhor é digno de honra, de glória. Senhor, continua a ministrar o coração da igreja. Espírito Santo de Deus, fortalece, Senhor, o teu servo, as tuas servas, para que eles venham sair daqui com a palavra na tábua do coração. O Senhor está nos corrigindo, o Senhor está nos ensinando, assim, Senhor, como o Senhor ensinou Pedro e os 11, Senhor. Continua, Senhor, a nos ensinar, porque o Senhor corrige, Senhor, e nos exorta, porque o Senhor nos ama. Obrigado, querido Espírito Santo, por esta oportunidade. Eu oro e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode se assentar e glorificar o Senhor das palmas. Glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, essa parábola aqui dos 10 leprosos, nós vemos que é muito pregada, é muito anunciada pelas igrejas, pelos pregadores, mas cada dia o Senhor revela de uma maneira diferente. E nesta noite o Senhor vem nos revelar através desta palavra, e o Senhor me concedeu esta oportunidade, que alguns dias eu venho meditando nesta palavra, venho meditando este livro aqui, no capítulo 17 de Lucas. E nós vemos aqui que somente um voltou para agradecer a Cristo Jesus. Mas a maneira que aquele homem volta a Jesus Cristo, ele se prostra perante Deus, Cristo Jesus, o Filho de Deus, porque ele reconhece que ele não era digno de estar de pé na presença daquele, mas sim prostrado para adorar aquele que fez e faz até o dia de hoje. Mas o mais interessante, meus irmãos, não é a cura daquele homem, mas sim o reconhecimento que ele teve de voltar para adorar o nosso Senhor. E o que o Senhor traz no meu coração nesta noite? Não importa a cura que recebemos, não importa a bênção que recebemos, mas o que importa é o reconhecimento que temos perante o nosso Senhor. O reconhecimento de saber aquilo que Ele faz na nossa casa, o reconhecimento de saber aquilo que Ele faz no meio da nossa família. Quantas oportunidades o Senhor nos deu. O Senhor nos livra de acidente, o Senhor nos livra do inimigo, o Senhor livra a nossa casa, livra a nossa família. Mas quantas vezes
nós temos parado para adorar, quantas vezes nós temos se prostrado perante Jesus Cristo. Quantas vezes, meus irmãos? A cura não é tudo. A cura o Senhor faz para que venha aumentar a nossa fé, para que nós venhamos adorar Ele cada dia mais. Nós vemos que foram 10, e o nosso Senhor pergunta, mas não foram 10 os curados? É interessante, meus irmãos, a pergunta. Ele sabia que foi 10 curados. É essa pergunta que o Senhor faz quando nós falamos que nós vai fazer e nós não faz. É essa pergunta que o Senhor faz quando nós não obedecemos aquilo que Ele pede para nós obedecer. Quantas vezes o Senhor tem falado através da palavra? Quantas vezes o Senhor tem usado homens e mulheres para pregar essa palavra? Muitas das vezes nós esperamos Deus revelar para o irmão, para a irmã, aquilo que nós devemos mudar. Mas o Senhor nos revela que essa é a maior revelação. Procuramos revelações, mas não procuramos a palavra de Deus. E aqui nós vemos que o Senhor pede para aqueles homens voltar ao sacerdócio. Porque tem coisas, meus irmãos, que nós não conseguimos sozinhos. E o Senhor testa a minha e a tua obediência. Tem coisas que nós temos que se apresentar perante o sacerdócio da igreja. Tem coisas que nós devemos voltar e olhar e obedecer a voz de Deus. Você acha que se aqueles homens não tivessem voltado, eles tinham sido curados? O Senhor já tinha curado eles. Mas o Senhor pede uma coisa para eles, para ver a obediência deles até um dia. Volta até o sacerdócio. Ele já estava curado. O Senhor testa a nossa obediência a todo momento. E é nos mínimos detalhes que nós somos reprovados diante de Deus. O Senhor está dizendo ali no livro de Oséias, capítulo 6, para nós tornar a fazer aquilo que agrada a Deus, para nós voltar a nossa obediência perante Deus. Saul, por causa da desobediência, foi rejeitado pelo Salvador. Ele veio para salvar. Ele não veio para nos lançar fora. Mas se nós não darmos crédito à palavra, se nós não ouvir aquilo que está sendo anunciado, foram 10 curados, somente um voltou. Nós vemos aqui no livro de Lucas, capítulo 4, que a palavra diz assim no capítulo, no verso 25: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, como o céu cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. O que o Senhor traz para mim nesta noite, meus irmãos? Nem para todos o Senhor envia o profeta. Nem todo mundo está sendo corrigido. Nem todo mundo tem a oportunidade de ouvir o que nós estamos ouvindo aqui. Nós vemos que o Senhor envia Elias somente para uma viúva. A palavra diz que havia muitas viúvas. E o Senhor enviou para uma, Serepta. O Senhor tem enviado o profeta para nos corrigir, porque Ele nos ama. Aproveite quando ainda há sobre a terra. Aproveite a oportunidade que nós temos aqui, meus irmãos, para ouvir o que está sendo dito através da palavra. A palavra tem sido pregada, tem sido anunciada, e eu e você temos o privilégio de ouvir uma palavra sólida, porque muitos não ouvem essa palavra. Muitos não têm ouvido a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que tem feito eu e você entrar por esta porta, a palavra que tem dado vida
palavra que nos trouxe aqui mais uma vez, a palavra que diz que passarão os céus e a terra, mas ela não há de passar. É necessário, meus irmãos, que nós venhamos tornar a fazer aquilo que agrada a Deus e esquecer aquilo que desagrada a Deus. É momento de nós repensar aquilo que nós temos feito, a maneira que nós temos agido. Interessante, meus irmãos. Elias e Eliseu não foram enviados para todos. Elias e Eliseu foram enviados somente para um leproso e para um morreu. Eliseu vai lá e fala para Naamã. E mais uma vez, um homem tem que perseverar para que o milagre venha acontecer. Naamã perseverou por 7 vezes. Se ele não tivesse perseverado, o milagre talvez não tinha acontecido. Até onde nós temos perseverado? Até onde nós temos obedecido a Deus? O milagre não é tudo, meus irmãos. O milagre nos ajuda a crer cada vez mais em Cristo Jesus. Porque nós vemos que no decorrer da palavra de Deus nós vemos muitas curas. Mas a todo momento nós vemos que são pouco aqueles que voltam e são gratos a Deus. Devemos ser mais gratos a Deus, devemos obedecer mais a palavra de Deus. O Senhor nos corrige em todo momento, meus irmãos, e nos dá a oportunidade de ouvir uma palavra que salva a nossa alma, que nos coloca de pé. Nós não vemos aqui para ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que Deus manda aquele que está pregando falar. Muitos têm sido curados, mas não têm obedecido à voz de Deus. Muitos têm sido abençoados. Deus tem abençoado muitos aqui dentro, mas tem pegado a bênção de Deus e tem abandonado a Deus. É necessário, meus irmãos, que eu e você venham olhar para Ele e entender que Ele abençoa nós, para nós cada vez mais adorar a Ele, não para nós abandonar Ele que nem esses móveis. O Senhor nos abençoa para que nós venhamos a ter uma forma de nós se apresentar mais na presença dEle. E muitas das vezes nós temos esquecido Ele pelas bênçãos que Ele tem nos dado. E a Bíblia mesmo diz no livro de Provérbios que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Então não devemos abandonar a Deus por causa de bênçãos, por causa daquilo que desagrada a Deus, mas sim olhar para Ele, porque aqui está dizendo, meus irmãos, através da palavra do Senhor. O Senhor está nos corrigindo mais uma vez e pedindo para nós voltar e entender que sem Ele nada nós somos. Mas se nós continuarmos, irmãos, obedecendo e reconhecer que Ele tem nos dado mais uma oportunidade, mais uma vez Ele tem trazido uma palavra de salvação para nós. E aqui vem dizer, no versículo 13, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. É isso que nós devemos falar. Jesus tem misericórdia de nós. Porque nós vemos que Jeremias traz uma revelação no capítulo 3 de Lamentações, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Nós não somos consumidos porque o Senhor teve de misericórdia de nós. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado? Quantas vezes de acidente, de assalto, de enfermidade? Quantas vezes o inimigo se levanta contra o meu e o seu casamento? E o Senhor tem livrado. E aonde está a minha e a tua obediência? Aonde está a minha e a tua adoração? Falamos que adoramos a Deus, mas Ele está nos cobrando. Devemos tornar a fazer aquilo que agrada a Ele. Por isso que nós vemos no capítulo 1 de Josué,
se apartar do livro desta lei. Porque quando nós se apartamos da palavra de Deus, nós vemos que nós começamos a se desviar do caminho. É a palavra, meus irmãos. É a palavra que dá vida. É a palavra, meus irmãos. É necessário nós olhar mais para Deus. É necessário nós olhar mais para esta palavra. Porque a palavra que vai nos dar vida. É a palavra. No verso 14 diz: e ele vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Aleluia. Tem dificuldade, irmãos. Tem coisas que você não consegue liberar o perdão. Pede ajuda. É isso que o Senhor está falando. Vai, se apresenta perante o sacerdócio. Tem coisas que eu e você não vamos conseguir sozinhos. É o Senhor que vai nos ajudar. Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer para aqueles homens: vai, se apresenta perante o sacerdócio. É para isso que o Senhor levantou os sacerdotes sobre a terra. É para isso que o Senhor levantou pastores sobre a terra. É para isso que o Senhor levantou pregadores sobre a terra. É para ajudar eu e você, meus irmãos, quando nós não temos força. E muitas das vezes nós viramos as costas para aqueles que nos ajudam. Aqui foi feita uma pergunta e o Senhor usou o pastor para falar. Lembra quando você chegou na igreja? Eu cheguei de uma maneira que eu não queria chegar, mas cheguei, meus irmãos. É necessário que nós tenhamos mais para Deus, porque Ele vai nos mostrar a verdade. E é interessante que muitas das vezes nós esquecemos de tudo que foi feito pela nossa vida. Quantos têm perseverado pelas ovelhas, meus irmãos? Nós temos visto que muitos têm abandonado as ovelhas. Muitos têm se corrompido por amor ao dinheiro. Mas aqui não, aqui nós temos visto, meus irmãos, o operar de Deus. Você acha que se Deus não tivesse nesta casa, nós via o que nós vemos aqui? Está ali a foto, meus irmãos, que está sendo pregada aqui, nós vimos aqui nesta casa. Glória a Deus. Mas foi mais um que não voltou. Nós vimos o leproso sentado aqui. Nós vimos uma pessoa que estava 7 anos sofrendo. Nós vimos aqui, o que está sendo dito aqui, nós vimos. A pessoa foi curada, mas foi mais um que não voltou para agradecer. A cura não é tudo, a salvação é tudo. Curado nós já fomos. Nós estamos aqui porque nós fomos curados. Por isso que o Senhor está dizendo aqui: é necessário que nós venhamos se apresentar se nós temos dificuldade de reconhecer o pecado, de reconhecer aquilo que afasta nós de Deus. É necessário que nós se apresentemos perante os pastores, os sacerdotes da igreja. Pede ajuda, meus irmãos. Eu e você temos dificuldade. Todos nós temos uma dificuldade. E aqui nós, graças a Deus, nós temos 3 pastores para nos ajudar. Reconhecer que eles têm chamado de pastores. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Reconhece os 3 como seu pastor. Deus levantou eles aqui para ajudar eu e você. A palavra de Deus diz: assim como o Pai me enviou, eu enviei a vós. E o Senhor enviou quem aqui para ajudar eu e você? Quem rejeita a voz, rejeita quem? Aquele que enviou. Se nós rejeitar um dos nossos 3 pastores, nós estamos rejeitando aquele que enviou. Olha o ponto que nós chegamos. Quando nós não reconhecemos aquele que Deus enviou, nós estamos rejeitando a Ele. Olha o que o Senhor está dizendo aqui nesta noite. Tem pessoas aqui que não estão reconhecendo aquele que Deus enviou. É necessário se arrependa e reconhece aquele que Deus enviou para ajudar eu e você. Aleluia.
Ainda há oportunidade, por isso o Senhor diz através do profeta: vinde e tornemos. Se tornemos é porque nós já estamos. Nós já estivemos, meus irmãos. Já se apresentamos melhores perante Deus. Lembra quando o pastor disse ontem? Lembra como chegou? A casa do culto é melhor. Lembra o que Eclesiastes está dizendo? Salomão pede sabedoria. Salomão deixa isso escrito para mim e para você. Quer descer para a casa do luto? Reconhece. Porque já foi dito: o machado está posto sobre a raiz. É necessário, irmãos. Se não der fruto, é cortado e lançado no fogo. O Senhor tem nos dado muitas oportunidades. Nós viemos pela dor, viemos no sofrimento, viemos na angústia. E a Bíblia diz: na angústia clamei o Senhor. Quantas vezes na angústia nós temos clamado a Deus? Vai esperar chegar na angústia? Vai esperar chegar no sofrimento? Vai esperar o barco começar a afundar? A Bíblia diz: em tudo sejais agradecidos, em tudo dai graça. Agradece a Deus por ser corrigido por Ele. Reconhece, volta a adorar, volta a exaltar esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que tem enviado pessoas para cobrar, para anunciar o Evangelho. Porque nós vemos que aquilo que Amós anunciou há 2000 anos atrás, há muito tempo atrás, meus irmãos, nós vivemos. A palavra cada dia mais ela é anunciada. A palavra não vai parar. Quando você anunciar a palavra verdadeiramente, você vai começar a viver o que Paulo anunciou, que somos postos à morte todos os dias. É isso, meus irmãos. Anuncie a palavra que você vai ser mais um perseguido. Anuncie a verdade que você vai ser mais um caluniado. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, por que foram lançados na fornalha? Porque não se prostraram. Ei, a oração é necessária. A adoração a Deus é necessária. Não tem força, vai que nem Davi. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Davi no pecado, Davi vem do Salmo 51. Ei, Davi pecou como eu e você peca, segundo o coração de Deus. Imagina eu e você, meus irmãos, que somos pobres, somos pecadores. Mas é necessário voltar. Volta, meus irmãos. Volta a adorar verdadeiramente. Que você vai ver como que Deus faz. Deus ainda pode fazer mais através da tua vida. É você que Deus trouxe aqui. É você que Deus levantou do pecado, do erro, da prostituição. É eu e você, meus irmãos. A oportunidade veio para mim e para você. A palavra anunciada é correção. Nós vemos Pedro, João, nós vemos Paulo depois, o apóstolo dos gentios, dos judeus, anunciando. Já começa anunciando arrependimento. Aí nós vemos, depois que Jesus já sai do deserto, ele já começa: arrependei-vos. Ei, se Jesus, depois de sair do deserto, começa a pregar arrependimento, que eu e você vai pregar? Ei, até quando o Senhor vai corrigir eu e você, meus irmãos? Até quando? É necessário, meus irmãos, que eu e você venha olhar e venha reconhecer quem Ele é, assim como esse leproso, assim como aquele coxo em Atos 3. Em Atos 3 é interessante o que acontece ali. Há quanto tempo aquele homem era
coxo, desde o ventre da mãe dele. Há quanto tempo aquele homem estava ali, ó, à porta do templo? Quantas pessoas devem ter passado ali e dado esmola para ele? Não queremos esmola, meus irmãos. Queremos salvação. Queremos adorar aquele que é vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Queremos adorar o nosso Senhor. Ele não levantou eu e você para ficar sentado, para ficar falando da vida de A e B. Não levantou eu e você para julgar ninguém. Levantou eu e você para falar da salvação, falar da palavra. Levantou eu e você para anunciar o Evangelho. Levantou eu e você para reconhecer quem Ele é. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com a minha família destruída. Não foi a restauração do meu casamento que vai salvar a minha vida, mas é a minha obediência perante Ele. É aquilo que eu tenho ouvido aqui. A palavra do Senhor diz: melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Pratica a palavra. Você está sendo corrigido. Ei, até quando vai ser corrigido e não vai praticar a palavra? Tem pessoas aqui que não cuidam da sua casa, não cuidam da sua família. Tem que cuidar, meus irmãos. A minha família, mais uma vez, estava sendo destruída. Temos que observar a palavra de Deus. Se nós não cuidamos da nossa casa, como vamos cuidar das coisas de Deus? Se nós não cuidamos da nossa família, negamos a fé e somos pior que os descrentes. Isso é o que a palavra diz. Fomos curados para pregar a palavra, reconhecer quem Jesus Cristo é, o que Ele veio dizer para mim e para você na palavra. Ele veio anunciar o Evangelho. E Ele diz na palavra que Ele enviou eu e você. Ele enviou os 70, Ele enviou os 12. Ei, isso eu creio, meus irmãos. Isso é o que eu creio. De tempo em tempo, o Senhor levanta um profeta. Nós vemos que no tempo que não havia profeta, Ele levanta Amós e pede para Amós corrigir o povo. No tempo que os profetas não queriam anunciar, Ele levanta Amós. E no capítulo 1, Amós diz que ele não era profeta. Mas o Senhor corrige o seu povo a todo momento. Em João 6, Ele vem corrigir Pedro e aqueles que estavam. Se a palavra é dura, pode ir embora. Nós ouvimos muito isso aqui. Não ouvimos? A porta está aberta. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de correção aqui dentro? Quantas vezes o Senhor está corrigindo? Quantas vezes o Senhor está dando oportunidade? O Senhor deu uma oportunidade a Saul, porque o povo pedia, e é dada a oportunidade, é concedida a oportunidade. Nessa noite o Senhor pede para nós voltar a Ele. Nessa noite o Senhor pede para nós voltar à presença dEle. Volta a orar, volta a buscar, volta a meditar na palavra. É a palavra, meus irmãos, que dá vida. É a palavra que dá vida, meus irmãos. Jesus Cristo veio, anunciou em seu tempo e depois foi para o Pai. Durante 3 anos Ele anuncia tudo aquilo que Ele queria que nós cumpríssemos. E quando Ele vai embora, Ele diz: eis que não deixo órfão, mas envio o Consolador. Ele deixou aqui o Espírito Santo para guiar eu e você. Ele enviou os anjos para acampar ao nosso redor, porque Ele sabia que o inimigo todo momento ia lutar.
vemos no livro de Jó. O inimigo estava de rodear a terra e passear por ela. O inimigo tem passeado sobre a terra. E em muitas casas eles têm entrado. Em muitas casas eles têm bagunçado. Em muitas casas eles têm destruído. Mas como Ele vai enviar eu e você, se nós não estivermos na posição que Ele manda? Em Lucas 10 Ele enviou 70 onde Ele haveria de estar. Ele quer enviar onde Ele vai estar. Mas é necessário que nós voltemos na presença dEle. É necessário que nós olhemos para Ele e reconheçamos que Ele é acima de todas as coisas. No capítulo 1 de Jó, Jó vem de aflição, vem de luta. E no capítulo 19, Jó vem reconhecer quem Deus é, quem Jesus Cristo é. A mulher de Jó pede para ele abandonar o nosso Senhor. Mas Jó, momento algum, abandona ele. Tentaram parar a oração de Daniel. Mas no capítulo 10 o Senhor diz a ele, desde o primeiro dia, que se dobrou. Não há outro meio, meus irmãos. O Senhor cobra Josué para ele não se apartar do livro da lei. Nós vemos que pela perseverança de Daniel ele alcançou aquilo que ele almejava no coração dele. Nós vemos que o perdão de Deus vem sobre a vida de Davi, porque no Salmo 51 ele clama ao Senhor, para que o Senhor viesse colocar o coração dele, e para que o nosso Senhor não arrancasse o Espírito Santo dele. É interessante o que o Senhor pede, o que Davi pede. Senhor, coloca um coração puro e não retires o teu Espírito Santo. É isso que devemos pedir, meus irmãos. Porque muitas das vezes louvamos, muitas das vezes oramos, mas não fazemos de coração. Nós vemos que quando o Senhor meteu Isaías, o Senhor fala de mim, da boca para fora, mas o coração está longe. O coração tem que estar voltado a Deus. O coração tem que estar voltado a Jesus Cristo. Porque não há outro meio, meus irmãos, para que nós venhamos alcançar o único intercessor entre Deus e os homens. É através da palavra. É através dos ensinamentos que Ele deixou. Nós vemos muitos ensinamentos que Jesus Cristo nos dá. Quando Pedro está pescando, ele traz um ensinamento. Que ensinamento é esse? Que se não há perseverança, não há vitória. Aleluia. Glória. Pedro poderia ir embora e falar, não, já pesquei a noite inteira. Mas eu vou dizer algo para vocês que eu ouvi. A pesca de um peixe, que é tirar o peixe da água para morrer. Mas há uma pesca que Deus trouxe eu e você aqui, que tira a alma da água para dar vida. Nós tiramos pessoas da água para ela ter vida, meus irmãos. E a pesca do peixe é para tirar, para ter a morte, para nos alimentar. E nós vemos que quando tiramos pessoas da água, assim como eu fui, como todos que estão aqui foi, tiramos pessoas da água para dar vida. Jesus Cristo foi batizado para que nós venhamos seguir o mesmo ensinamento. Nós estamos aqui para dar vida, não para matar pessoas.
O Senhor nos trouxe aqui para pregar a palavra, porque a palavra dá vida. A palavra coloca de pé. Foi essa palavra, meus irmãos, que o Senhor me colocou de pé. Se não tivesse sido a palavra, eu não estaria aqui. Porque foi a palavra que fez que essa igreja perseverasse pela minha família. Tem pessoas que precisam voltar mais a Deus. O coração tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus Cristo. Para que Ele venha dar vida, meus irmãos. Mas como vamos alcançar Jesus Cristo? Como vamos alcançar o intercessor? Se nós não meditamos no livro desta lei, se não buscamos Ele de todo o nosso coração, muitas das vezes estamos cansados demais, muitas das vezes estamos sendo abençoados demais para buscar isso. Quando nada falta, é fácil abandonar Deus. Muitas das vezes lembramos de Deus, lembramos de Jesus Cristo só no momento da luta. Só lembramos de Deus no momento da batalha, no momento da tempestade. Mas o Senhor pede para que nós venha ter ânimo, para que nós venha ter mais sinceridade no coração. Glória a Deus. O Senhor dá a oportunidade, irmão, de nós se arrepender. O Senhor nos dá a oportunidade de reconhecer quem Ele é. Por isso Ele nos trouxe aqui mais uma vez, para nós ouvir esta palavra. Foram 10 curados, meus irmãos. Foram 10 que o Senhor deu a oportunidade de glorificar o nome dEle. Aqui nós estamos em muito mais. E foi vocês que Ele deu a oportunidade dessa noite. Foi vocês que Ele deu a oportunidade de exaltar o nome dEle nessa noite. No livro de Zacarias, a palavra diz que Ele é o muro de Jerusalém e os muros de fogo. É necessário que nós venhamos ficar nos muros de fogo. É necessário que nós venhamos ficar na palavra de Deus. Ficar ali perseverando, ficar ali obedecendo, meus irmãos. Glória. É melhor nós obedecer, meus irmãos. Sem obediência, nós só vai distanciar de Deus. Sem obediência, nós não vai ter vida. E mais uma vez eu volto aqui, onde foi dito essas mesmas palavras. Devemos observar mais o que está sendo dito. Nós não pescamos peixe, nós pescamos almas. Nós tiramos peixe da água para morrer, mas quando tiramos almas da água, tiramos para que Deus dá vida. Não vamos matar aquilo que Deus trouxe aqui. Aleluia. Se Deus trouxe aqui é porque Ele tem uma obra maravilhosa. Se Deus colocou cada um que está aqui, é porque Ele tem um projeto. Ele tem um trabalhado. Se você não pode ajudar, não atrapalhe, meus irmãos. É necessário que nós venhamos estar mais enquadrados nesta palavra. Nós vemos aqui, meus irmãos, que no verso 18 diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Muitas das vezes vai vir de fora para glorificar o Senhor. Se os de casa não glorificam Ele, vem de fora. É isso que aconteceu aqui. Foi um estrangeiro que voltou para glorificar o nosso Senhor. Foi um estrangeiro que voltou para exaltar o nosso Senhor. O nosso Senhor me enviou para todos, meus irmãos, no tempo de Elias e de Eliseu.
Foi profetizado que não haveria chuva durante 3 anos e meio. Para muitos, já não há mais a providência de Deus. Mas para Naamã e para aquela serepta louca, e para mim e para você ainda há a providência de Deus. Aleluia. Mas eu volto no capítulo 4 de Mateus. Arrependei-vos. E a Bíblia diz mais, que é chegado o Rei do céu. É necessário, meus irmãos. Já foi dito, não tiramos almas das águas para que nós venha matar, mas para dar vida. É isso que o Senhor diz em João 3 com Nicodemos. É necessário nascer de novo da água e do Espírito. Aleluia. E nós tiramos almas das águas através dessa palavra, porque essa palavra que leva as pessoas ao arrependimento. É a palavra que Jesus Cristo veio e anunciou. Deus me deu essa oportunidade de trazer esta mensagem nesta noite. Talvez a próxima pregação Deus vai usar você para corrigir a igreja. Não seja covarde. Uma vez Deus usou o profeta para me dizer: lembra de onde eu te tirei e não seja covarde. Aleluia. Eu também vou fazer a mesma pergunta. Lembra de onde Deus te tirou? Lembra como tudo começou? E volta a servir a Deus de corpo, alma e espírito. Porque quando você estiver dessa maneira, a palavra de Deus diz que Ele ora conosco com gemidos inexprimíveis. E Pedro também diz que Ele está bem perto daqueles que oram, daqueles que buscam. É necessário, meus irmãos, que nós volte a obedecer a voz de Deus. É necessário que nós, assim como este leproso voltou, assim como este leproso reconheceu aquilo que Deus fez, o que Cristo fez na vida dele, é necessário que eu e você venha pensar mais e voltar a adorar Ele verdadeiramente. A palavra de Deus hoje é esta: volta. A palavra de Deus é esta: volta. Aleluia. Nós vemos que testifica o que diz em Oséias 6 e o que está dizendo aqui. A Bíblia diz também no capítulo 11 de Mateus, se eu não me engano e não falho a minha memória, verso 21: vinde a mim todos que estáis cansados. Se está cansado, vem. Está oprimido? Vem. Vinde e voltemos ao Senhor. Aleluia. Vinde e voltemos ao Senhor. Glória a Deus. Se Ele está pedindo para mim, para você vir, é porque nós estamos. Se Ele está pedindo para você voltar, porque nós estamos longe. Aleluia. Seja como esse homem, esses 10 fizeram algo interessante. Eles estavam longe. A Bíblia diz que eles estavam longe, quando eles, em alta voz, ele clama ao Senhor. Eles estavam longe também. E o Senhor é fiel, meus irmãos. Assim como o Senhor foi fiel para pedir para eles: volta ao sacerdócio e seja curado. O Senhor está dizendo: se voltar vai ser, se voltar vai ser curado. Vai ser curado. No livro de Marcos, ele diz que ele é fiel para perdoar todos os pecados. Ele perdoa, meus irmãos. Ele é advogado, ele é fiel. E ele não erra e ele não falha.
Jeremias 1, ele vela de sua palavra para que se cumpra. O que está sendo pregado aqui nesta noite é mais um aviso. O que está sendo anunciado aqui nesta noite, ele vela do que está sendo anunciado. Se o que eu estou dizendo aqui foi ele que mandou, ele vela para que se cumpra. A Bíblia diz que tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E perante esta igreja nesta noite, eu ligo tudo que eu falei aqui perante o meu Senhor. Eu ligo tudo que eu anunciei aqui nesta noite perante ao Deus vivo, aquele que me deu vida, não para arrancar vida, mas para alcançar, porque Ele me enviou aqui para levar aquilo que Ele manda eu e você anunciar. Porque a Bíblia mesmo diz, meus irmãos, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho. É todo mundo que você vê, você pode anunciar. Aonde você for, anuncia a palavra de Deus. Ele tem compromisso com aquilo que Ele falou aqui. Amém? Amém. Foi somente até aqui. E que essa palavra dessa noite venha ficar no seu coração. Peço que a igreja escola. Glória a Deus. Pastor Adriano, que é a oportunidade. Recebe o servo do Senhor com palmas. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Salve a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Esse final de semana eu senti falta dos irmãos aí, hein? Glória a Deus. Fiquei com muita falta. Não fizemos quase nada na obra, irmãos. Vocês deixaram a desejar, hein? Amém. Glória a Deus, para Deus dar força para você estar lá no final de semana que vem, para ajudar nós. Amém? Irmãos, louvado seja Deus. Amanhã é segunda-feira, nós estamos aqui no culto de oração. Venha orar, venha pedir para o Senhor nos ajudar a continuar firme e forte, porque a luta é grande. E a palavra do Senhor fala que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. O que significa? A luta não é contra o teu irmão. Não é que ele é carne e sangue. A luta é contra as hostes espirituais da maldade. Aonde é? Nos lugares celestial. Não é no bar, não é na biqueira, não é no mundo, não. É nos lugares celestial. Essa é a nossa luta, irmão. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui sempre na segunda orando, pedindo para que o Senhor nos ajude para nós continuar, porque é constante, é até ou nós ir para a glória ou Jesus vir buscar a igreja. Não para, não para. E se parar, aí é pior. Pode chegar, voltar lá para o diabo pode pegar e jogar lá nas ruas aí. Que nem nós escutou do homem, né? Ele falou assim: eu fazia essa obra que vocês estão fazendo lá na Bahia, onde eu estou, na rua. Então nós temos que orar para lutar contra esses espíritos aí, que quer tirar nós da presença de Deus, quer colocar coisas na nossa mente, no nosso pensamento, para nós ficar tristes com os outros, falar que não. Então, venha orar, venha agradecer ao Senhor, para que o Senhor continue nos ajudando nesta caminhada. Louvado seja Deus. Terça-feira nós sabemos que não tem culto. Na quarta-feira está o pastor do ensinamento da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Quinta-feira, eu creio que o irmão já está vindo aqui orar. Na quinta é das 7 às 8. Na segunda é das 8 às 9. Louvado seja Deus. Quinta-feira, o irmão Jean está com essa cara aqui orando. Sexta-feira continua a campanha de libertação. Louvado seja Deus. No sábado nós não temos culto aqui também. E no domingo continua o culto com a família, né? Louvado seja Deus, a família de Jesus. Glória a Deus. E nós vem aqui e ora pela nossa
família. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Peço que os irmãos continuem de pé. Só nos resta a oração da fé. Amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, Jesus querido, Jesus amado, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu nesta noite. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor continua a fazer através das nossas vidas. Que nós volte, Senhor, a te adorar em espírito e em verdade. Que nós volte, Senhor, a exaltar o único que é digno de honra e glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.